Obrigada, bom dia. Bom dia. Ana, quando você quiser fazer a sua participação, tá? Trazer a construção, fique à vontade, tá? É só você dar um alô, é muito bem-vindo em todos os momentos aqui também, tá bom? Bom, vamos começar então a nossa organização de hoje. Quem assumiria ser o guardião do tempo, para nós termos essa organização da nossa gestão de tempo? Ou guardião ou guardiã? É sempre animado, né? Quando a gente estabelece a dinâmica de grupo, para podermos fazer a organização funcional, sempre é assim. Depois a gente começa a ver a necessidade, né? Alguém se anima? A gestão de tempo, ela está correlacionada justamente a gente marcar um tempo para poder fazer as organizações, né? Isso está correlacionado, inclusive, a dinâmica de grupo é um dispositivo muito importante, porque ele trabalha as relações humanas. Ele possibilita que a gente tenha o desenvolvimento depois, quando a gente for trabalhar com 100 crianças, 200 crianças, ou 200 adultos, 300 adultos, olha na cunha. Sim, Ana. Vai assumir hoje? Posso assumir. Que ótimo, vai ser muito bom. A gestão de tempo é o seguinte: nós acordamos um tempo para fazer o repasse, no caso, a gente está fazendo a construção com a querida Tatiana, né, sobre o analfabetismo funcional. Então, ela está utilizando as técnicas que ela trouxe dos sistemas compassivos, né? Então, ela tem trazido cada técnica para a gente trabalhar em conjunto e desenvolver junto essa construção. Aí, nós vemos com ela, Ana, você pode ver com ela quanto tempo ela vai para a apresentação, e nós acordamos também um tempo para nós estarmos falando. Normalmente, nós acordamos 5 minutos. Então, se deu 5 minutos, deram 5 minutos, é só perguntar, você precisa de mais um tempo? Se a pessoa precisar de mais um tempo, ela continua, mais 3 minutos, 4 minutos. É só para a gente ter essa organização de pauta para trabalhar a cooperação, porque assim é possível todos construírem juntos e juntas, tá bom? Agradecida. Alguém gostaria de ser o guardião da animação? O animador, né, as crianças brincam, animação, eu sou sempre animada, mas a gente fala, não, isso é recreação. O guardião o animador, né, aqui a gente chama guardião das mãozinhas, é a pessoa que quando a pessoa tem uma dúvida, uma pergunta, ou quer falar, ela levanta a mãozinha e você informa, olha, tem uma mãozinha levantada, ou tem algo escrito no chat, que a pessoa está fazendo de pergunta, né? Então, quem gostaria de ser o guardião das falas, o animador. Animador é na metodologia do professor Lauro de Oliveira Lima, que foi de onde o amigo Zé trouxe essa questão dos guardiões, né? Se ninguém quiser, eu posso ser também, Zizi. Das Ai, mãozinhas, que né? Das ótimo, mãozinhas. Rosângela. Das mãozinhas. Agradecida, Rosângela. Então, a Rosângela vai ser a nossa animadora também. Então, se precisar alguém levantar a mãozinha, porque a Tatiana, normalmente, ela compartilha o quadro. Se as pessoas levantam a mãozinha, às vezes ela tem dificuldade de ver, né? Quem está levantando a mão. Aí dá esse apoio de falar, olha, tem mão levantada, ou tem uma colocação no chat, se gostaria que lesse, ouvisse. Então, ajuda a dar esse apoio de construção, tá? Eu queria só enfatizar, antes de começarmos, de deixar claro que, se vocês tiverem também uma metodologia, uma organização, um ponto que queiram partilhar, como vocês estão construindo, aqui é justamente para isso, para nós nos apoiarmos em projetos, construirmos essa rede de comunidade de aprendizagem, onde nós nos apoiamos para desenvolver esses projetos e desenvolver a humanização, começando por nós e também todos que estamos construindo e trabalhando. Então, só deixar esse ponto claro. Agora estamos construindo com a Tatiana. Sim, Rosângela. Antes de Tati começar, posso dividir uma coisa com vocês? Que eu acho que eu fiz uma besteira assim, né, aprendendo. Nesse período, com essa turma que eu venho falando para vocês, que a gente tem, assim, né, evoluído com alguns dispositivos, acabou que, pela primeira vez, assim, eu não faço prova tradicional, né, nenhuma na universidade, e aí acabei, né, a gente acabou em assembleia decidindo pelo portfólio. Só que aí eu queria ouvir quem tem mais experiência pela questão da tutoria com portfólio. Assim, né, na verdade, não é nem tutoria, porque como a universidade ainda trabalha com turmas completas e um professor que a gente mal se conversa e mal se vê,
Então, eu sou professora de 30, 40. Então, eu vou corrigir ali 40 portfólios. Né? Vou avaliar 40 portfólios. E aí, o que é que aconteceu? Começou o semestre e a gente foi, né, fazendo atividadezinhas e tal. E eu não falei do portfólio no início. Porque eu queria ver como era que ia dar esse desenrolar da disciplina. Quando foi agora, né, que chegou perto das datas que a universidade recomenda ter a primeira avaliação, a gente fez a assembleia, eu falei para eles que não gostaria de fazer assim uma avaliação, uma prova, né, mas gostaria de ver esse feedback das construções que eles fizeram. Né? Essas atividadezinhas pontuais que a gente ia fazendo, eles me devolviam sempre, eu já fazia o feedback, sempre boto um post-itzinho com feedback e devolvia, Zizi. E aí, mas aí, para condensar tudo e organizar, para a gente ficar com essa avaliação organizadinha, eu pedi para eles transcreverem isso no portfólio. Resumindo para vocês, estou eu aqui hoje com quase 35 portfólios para corrigir e olhar. Tenho que dar. A Gabi tá rindo, né, Gabi? Ri, miserável. Aí, 35 portfólios. Quarta-feira eles esperam o feedback. Aí, assim, o que eu penso logicamente, que eu já tenho um perfil muito refinado dessa turma. Acabou que, como a gente... É engraçado também isso, né? Quando você sai do paradigma da instrução e tradicional, que você está caminhando, né? Não quer dizer que esteja ainda, para o da comunicação, para o da relação, a gente vai se afeiçoando aos alunos, e quando você está em casa lendo um trabalho, você sabe de quem você está falando. Era diferente de quando eu trabalhava de outra forma, né? E aí, Zizi, eu te pergunto assim, é preciso realmente ler tudo? Eu já tenho o perfil de cada um? Ou eu fazer uma leitura dinâmica daquilo que é principal? Eu estou nessa angústia, minha gente. Acordei hoje já com dor de cabeça, pensando nisso, cheia de coisa para corrigir. Ótimo. Então, tenho uma sugestão de nós conversarmos com a Rosângela para fechar essa questão e depois entramos. Tatiana, você acredita que a gente consegue uns 20 minutos, 30 minutos, que a gente marca aqui? Pode ser 30 minutos depois... Desculpa aí, Tatiana. Não, é integrado. Adorei, Rosângela, imagina. Vamos fazer, se a gente conseguir 30 minutos, eu acho que seria perfeito, que eu quero trazer também um papo que eu tive ontem com um especialista, vai ser bem bacana. Ótimo, tudo bem para todos fazermos assim, então? Que a gente continua e o Luiz já está com a mãozinha levantada e depois eu já levanto a mãozinha também. Tá certo. Tá. Oi, Luiz. Pode falar. Posso? Ok. A questão do portfólio é exatamente para ser diferente de uma prova. Ou seja, uma prova é no mesmo dia para todos, à mesma hora, e você tem que corrigir todos. A questão do portfólio não. Está lá. Você corrige quando pode, conversa com os alunos na melhor oportunidade. Eles vão atualizando o portfólio. Não tem que, na minha opinião, é assim que nós fazemos aqui, o portfólio é algo que é vivo, não é? Portanto, tem que ser atualizado e em qualquer altura eu utilizo a informação que lá está para dar feedback ao aluno, exatamente diferente de uma prova. Não tem que corrigir todas para entregar todas no mesmo dia, à mesma hora, ok? Pronto. E isso é uma coisa que vai deixar de afligir brevemente. É só uma questão de adaptação. Obrigada, Luiz. Desculpa, Zizi, só para dizer para ele obrigada. E é porque, como os alunos estão acostumados a essa coisa de ficam, professora anota, mas aí eu vou conduzir para que isso explicar qual é a intenção de uma formação viva. Mas é normal, professora nota é o que eles dizem no início, sempre, né? Até que eles percebem que não é a nota que é o importante, mas é a comunicação que o professor faz, o feedback que eles têm faz com que eles se orientem. Né? Certo. Mas é um processo normal. Desculpa, viu, Zizi, ter me metido aí. Não, com certeza estamos aqui para trocar. Estava aflita, é a primeira vez que eu estou lidando com o portfólio. Então, eu daria a sugestão para você, Rosângela. Quando nós passamos para 100, 200, 1000, dependendo da quantidade que você tenha dessa construção de tutoria, porque eu já trabalhei com 1000, 2000, assim, fica muito... são muitas construções. Como o Luiz colocou, é exatamente isso. Você lembrar que o portfólio ele serve como uma base e ele não é como a ideia de prova, ele não tem a mesma ideia de prova.
Mas o que eu daria de sugestão para você? De você colocar uma organização, pelo menos de indicadores, para você ter de organização futura e você saber o que você está construindo desses portfólios com eles. Porque depois, quando você precisar relembrar, por exemplo, daqui 2 anos, você está com 30 aprendizes. 2 anos você pode passar 60, 100, 200. Como é que você vai relembrar, pelo menos ter de base, os indicadores dessa construção? Então, para você, eu faço isso comigo. Pensa com 1.000, já trabalhei com 1.000 professores. Como é que eu vou... Entende? Então, você fazer os indicadores de construção do que eles estão fazendo. Quais são esses indicadores? Eles estão correlacionados aos valores que vocês desenvolvem. E os conteúdos também, né? Também. Você pode escolher alguns indicadores. Sei. Por exemplo, de aprendizagem. Quais são os indicadores de aprendizagem? Eles estão correlacionados ao quê? É mais para você ter esse fator de organização e ajudar, às vezes, a pessoa a ver. Porque, por exemplo, trabalhando com professores, os professores falavam, mas eu não aprendi nada. Eu não consegui avançar nada. Aí eu trazia o portfólio e falava, vê o seu portfólio e avalia o seu portfólio. Não consigo ver melhor. Então, eu tinha já os indicadores para trazer a reflexão para eles dessa construção. E combinava também, é que, claro, com o professor você já combina os indicadores, mas também pode ser combinado os indicadores com os aprendizes, porque aí eles sabem o que eles estão se avaliando. Perfeito, perfeito. E aí também, Zizi, facilita até na prática você já ir com olho clínico para o teu portfólio. Ah, obrigada, gente. Já resolveram o meu problema. Já meio que organizou na cabeça. Isso é muito importante. Está ligado ao roteiro. O roteiro, ele pode ser correlacionado ao indicador. O que você constitui no roteiro, você vai desenvolvendo o portfólio e tem correlação com o indicador. Os indicadores. E aí você faz esses indicadores fazendo sistematizado, que aí você correlaciona sempre. E, inclusive, eles podem fazer, inclusive, um digital, se eles quiserem. Tem um monte de programas hoje que pode ser utilizado para isso. Na universidade, eles escolheram, na Assembleia, o Google Docs. É bom porque eu vou dando feedback. Ótimo, melhor ainda, porque aí você tem acesso, pode dar os feedbacks, aí só trabalhar esses indicadores com eles. Você pode fazer, inclusive, uma assembleia com eles falando quais indicadores nós vamos ter da construção da nossa aprendizagem. Meu Deus, esse grupo me salva, gente. Obrigada, Luiz e Zizi. Agradecida, Rosângela. Eu teria mais a colocar, mas eu vou passar para a Luana, que também tem. Olha, quem está com a mãozinha levantada é a Luana e Matheus. Eu ia complementar exatamente essa fala do Luiz e da Zizi, porque nessa experiência, né, já são alguns anos aí, e essa questão do portfólio ser online e ser vivo, para não te sobrecarregar numa pegada só, entende? Assim, então, aquela coisa, e até para que eles vão ali colocando e sentindo e alimentando, e aí vocês criam uma relação, né? Então, é importante essa vivacidade, essa dinâmica, né? E com relação aos indicadores, que eu também ia falar sobre os indicadores que a Zizi trouxe, eu, Luana, gosto muito do diário de bordo, que aí eu vou colocando ali cada um dos estudantes e eu vou fazendo as minhas anotações, os meus acompanhamentos durante o semestre, né? Porque nós também trabalhamos com a questão da avaliação semestral. E aí eu vou trazendo para que eu vá percebendo também a diferença, a mudança na criança, na relação, o que eu preciso mudar, aonde eu preciso direcionar para cada um. E tem uma outra questão que para nós aqui ajuda bastante, até para eles e para nós, que é o seminário, um seminário mais para o final do semestre, que quando eu sinto que já sei, ou rodas de partilha do conhecimento. Quando é um grupo de estudo que todos estão estudando o mesmo conteúdo, que eu acredito que seja meio semelhante com o teu trabalho, né? Porque mesmo que tu esteja caminhando nessa trajetória de mudar a tua metodologia, a universidade ainda exige um conteúdo, uma forma de trabalhar, exige nota, né? E a gente tem alguns grupos de estudos, que foi escolha das crianças, assim. E a gente faz partilhas do conhecimento. Então, o momento onde cada um traz ali como construiu, apresenta para os colegas da maneira, alguns usam Canva, outros fazem
não fazem nenhum tipo de apresentação, outros fazem cartaz, mas essa partilha de trazer vai construindo e o outro vai somando e eles vão que se apropriando Ô, do Luana, o quanto conhecimento. sinto que já sei é um dispositivo, né? É um dispositivo. Só que aí o que que acontece? Por exemplo, nos grupos de estudo, que é só um. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudo de aprofundamento que eles estavam estudando corpo humano. Certo. E aí a gente dividiu os sistemas entre as crianças. Então, cada criança foi trazendo, e aí eles vão conversando a respeito e aprofundando junto. E aí aquele que vai trazendo o seu conhecimento, e ali ele vai desenvolvendo várias habilidades, né? De apresentação, vai rompendo várias barreiras e vai se apropriando do próprio conhecimento, assim. A gente percebeu Perfeito. que eles funciona muito nesse sentido de se apropriar. É que nem a questão agora eles estão muito em função do socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismos e ismos. E aí, os debates, aí um traz, mas olha, eu estudei o comunismo na Rússia. Não, mas eu vi que no Brasil era assim. E aí eles começam a trazer os pontos de vista e vão se apropriando, sabe? Porque, na verdade, no meu ver, né, a gente trabalha com uma preocupação pela aprendizagem, pelas habilidades e como a criança vai construindo essa apropriação. E aí rompe muito com a prova, com a nota. Então tem que Eu já ter estou feliz com essa conquista, uma mas eu queria... mudança no olhar da avaliação, né? Exato, exato. Entende? Aí, então, isso te tira do acaba lugar de quem que vai os ler vários dispositivos não se portfólios e avaliar, né? Qual é o objetivo do portfólio? Qual é o teu objetivo do portfólio? Uhum. Qual o objetivo da tua avaliação, né? Não sei se eu ajudei ou se eu só compliquei. Não, ajudou, quando sinto que já sei. E acaba que eu estou conectando agora o já sei, posso ajudar. Quando sinto que já sei, tudo se encaixa. Vai tudo se Sim, encaixando. porque aí, por exemplo, tu tem o mesmo conteúdo, mas tu vai ter algumas crianças, alguns dos estudantes que já entenderam aquela parte do conteúdo. E aí eles podem começar a desenvolver entre eles a forma de um ajudar o outro. Então, essa partilha cria uma dinâmica, e aí vai acabar que também quem já sabe vai ajudar quem não sabe, isso vai facilitar para ti. A gente tira esse lugar do o professor que sabe tudo e tem que ensinar e tem que passar o conteúdo. Isso cansa, isso é pesado, mas isso é muito integrado à nossa concepção de educador, de escola, de professor, né? Enfim, eu acho que essa relação com a avaliação é necessário mudar esse compreender, né? Da construção, da aprendizagem e da avaliação. Bom, esse é o meu ponto de vista, eu já falei demais, nem sei se não passei os 5 minutos. Era isso. Agradecida, Luana. Bom dia, amigos. Estamos aqui na construção. Aqui a Rosângela trouxe uma dúvida também com relação aqui. Matheus, eu acho que está na fila. Sim, gostaria de fazer alguma colocação, amigos? Senão a gente pode dar continuidade. O que a Rosângela fez de pergunta foi com relação aos portfólios, né? Se ela podia avaliar todos eles, como é que seria? Estamos trazendo as questões para ela de ideias e construções que fazemos da prática, né? O Luiz trouxe justamente dessa prática de não precisar avaliar, que não é prova, não é nesse sentido, né? Então, trouxe muito bem colocado, eu trouxe a questão também dos indicadores, para fazer a construção correlacionada a roteiro, né? E a Luana estava trazendo essa questão também, estamos falando sobre essa questão, depois também vamos trazer sobre o analfabetismo funcional, que a Tatiana está trazendo os dispositivos próprios, sistemas compassivos, também para ajudar os professores e professoras a terem vários recursos aí, desenvolver, né, essa questão da saúde mental também. Eu posso pedir ao Matheus que me dê 3 minutinhos antes de falar? Pode ser? Vamos lá. Primeiro, bom dia, boa tarde para quem estiver em Portugal. E eu estava a escutar a Luana, estava-me a lembrar de um episódio, já sabem que eu conto histórias. É um episódio que tem a ver com uma coisa que ela disse, que a universidade ainda exige um conteúdo, ainda exige determinadas formalidades e tal. É verdade.
Mas não tem que ser assim. Eu estava um dia num congresso, estava a escutar um colega, e eu fui fazer a minha fala, e depois ia outro colega, 2 universitários. Porque quando eu ia descendo, o que ia a seguir a mim, pegou-me no braço, puxou-me para trás da cortina, tinha umas escadinhas, uma cortina, e disse exatamente isto. Muito bem, José Pacheco. Disse é que é um amigo. E eu, o que é que foi? Estragaste-me a palestra. Eu, estraguei-te a palestra porquê? Ainda nem ouvi a tua palestra. E ele disse, tu acabaste de dizer, ali no palco, que numa aula não se aprende nada, que a universidade tem que deixar de dar aula, que é... E eu disse, então, diz ele, eu vou falar sobre planejamento de aula. Eu perguntei-lhe, mas tu sabes que numa aula não se aprende nada, aprende-se a obediência formal, aprende-se coisas que não se deve aprender, não é? Ele, eu sei. E eu perguntei, então porquê é que tu continuas a fazer planejamento de aula? Ele baixou os olhos, uma pessoa mais idosa que eu, a quem eu devo muito respeito, baixou os olhos e disse exatamente isto. Sabes, Zé Pacheco, é que na minha faculdade, todos os semestres, eu sou obrigado a apresentar as aulas que vou dar, os conteúdos e tudo mais. E sou obrigado a dar aula. Reparai bem nisto. Como é que é possível que no século XXI as universidades, e sobretudo no campo da educação, continuem a trabalhar como no século XVIII? Ou se quiserem no século X, quando se separou da Igreja, exatamente igual. E a universidade é a matriz. Ela é que forma, ou melhor, deforma os professores. Então, Luana e todos, quando eu fui trabalhar na universidade, encontrei realmente essa situação, mas recusei totalmente ter turmas, ter séries, ou anos, ter semestres, ter aula, sala de aula, recusei tudo. E estive lá há 4 anos nessa instituição, sem fazer nada disso, sem dar nota, nada, absolutamente nada. E esses professores que eu formei, 140 professores, naqueles 4 anos, eles hoje têm 50 e tal anos de idade. São exemplos de profissionalismo. Claro que tive de reprovar alguns, quiseram dar a minha tendência taurina, então, e para terminar, e agradeço ao Mateus, foi quando 2 senhorecas de 20 e poucos anos resolvem dizer, não, nós temos direito a fazer exame, nós não queremos portfólio. Ah, é? Tá bom, então vamos fazer exame. E aí elas se perderam. Eu disse, vamos simular, sim, vamos simular. As senhoras vão fazer o exame, só as 2, os outros 138 não, então vamos simular. E sentei-as na frente, os outros atrás, e eu fiz uma pergunta. E elas olharam uma para a outra e não souberam responder. Fiz segunda pergunta, elas não souberam responder. Terceira pergunta, do programa, do currículo. Eu disse, estão a ver, quando chegarmos ao dia do exame, é isso que eu vou fazer. Ah, não, o senhor tem que escrever e levar para a repografia. Sim, isso era o que vós querias, não é? Para pagar ao chefe da repografia para vos dar uma cópia das minhas perguntas. Não faço. Eu chego lá e pergunto, onde é que está escrito que tem de ser escrito? Bom, reprovar, claro. Já não foram até... Mas no ano seguinte, foram minhas alunas, hoje são minhas amigas, e foram as melhores alunas que eu tive no ano seguinte. Mateus, muito obrigado. O Luís também está inscrito. Isto significa, Luana, que temos que começar a ensinar a universidade. Ponto. Não a universidade da Rosângela ou de outros amigos, mas essa universidade do tempo dos dinossauros, porque não vale a pena estar a aturá-los. Eles têm de perceber que a hierarquia está invertida. Se houver algum ensino superior, é o jardim infantil, é o jardim de infância, onde as pessoas aprendem até aos 4 anos, quase tudo o que precisam para a vida. Aí sim, se quisermos um ensino superior, é esse, é o da educadora de infância. Mais nada. Mateus. Mateus, eu disse Mateus, olha que coisa horrorosa.
Mateu. Muito obrigado por me dar os minutinhos, então vamos escutar-te. Rosângela, você é obrigada a dar nota? Como é que você vai fazer? Oh, coitada da Rosângela. Isso tá me deixando, Matheus, assim, nessa turma, exclusivamente, né, como eu te disse, que eu tô conhecendo realmente, profundamente, engajamento, vendo quem realmente quer participar, são poucos, eu conto no dedo nos dedos de uma mão, aqueles que não estão, assim, engajados por vários problemas, inclusive pessoais. Essa semana, gente, nem te contei, Gabi, desculpa falar, mas essa semana, por exemplo, teve uma aluna que veio me dizer, professora, eu estou sem casa, no meio do corredor. Professora, eu estou sem casa, por isso que eu estou tão assim. Ela é uma menina ótima, participativa no início e tal. E eu disse, como assim você está sem casa? Não, porque eu moro de aluguel, a casa desmoronou a metade com as chuvas, está chovendo muito aqui em Recife, chovendo muito. Desmoronou a metade, só que a casa é alugada, eu moro só com minha mãe, meu pai, ela é separada, mãe solo, e a gente tá rodando na casa dos tios, das avós, não sei o quê. Eu olhei para a cara daquela criatura e disse, meu Deus do céu, né? É uma aluna que eu vi no início do semestre, ela tem muito potencial, mas está vivendo um drama particular. Aí eu digo, o que é que eu faço? Porque a menina está bioquímica comigo, próximo semestre ela tem fisiologia, se ela não chega com os conteúdos consolidados de algumas coisas que ela tem como bióloga, que saber, na fisiologia, o professor de fisiologia vem me cobrar, olha, o pessoal está chegando, não sabe o que é uma molécula. Então, assim, tá entendendo, Matheus? Assim, a complexidade, mas nota tem que ter, né? E com certeza, eu vou falar uma fala de professor Pacheco. As notas vão ser muito, assim, similares, porque é uma turma muito boa, né? Então, quantitativamente ali, né? Eu tenho anotado isso que alguém falou do diário de bordo, acho que foi Luana. Eu tenho um diário de bordo com participação, né? Vou fazendo aquela coisinha antiga de professor, das falas, marco ali o aluno, falou, está engajado nessa aula, leu a leitura que eu pedi, entende? E aí, transformar isso em nota é muito difícil. É horrível, na verdade. Mas só que eu tenho que colocar no SIGA, que é o sistema das federais, uma nota. Não pergunta difícil, não? Eu queria saber como é que você está se virando com essa questão, que eu entendo a complexidade. E só uma outra colocação, já vi que tem várias pessoas aí. Eu só queria saber também da Zizi, quando puder, mais exemplos de indicadores, tá, Zizi? Valeu. Eu posso dar uma respostinha rápida a Rosângela? Ninguém fala, quem fala... Pode, professor. Ok, eu estive nessa situação, Rosângela. Logo no primeiro ano, quando se aproximava ao final do ano, eu estava com o último semestre na formação de professores. Ou seja, aqueles 140 jovens iriam sair professores naquele ano. E disseram-me, olha, o senhor tem que dar nota. Eu disse, e que nota? Sim, a avaliação, sim, não, desculpe, está a falar de avaliação ou de classificação? E eles olharam para mim, reparei numa faculdade de pedagogia, que não é pedagogia, é a Escola Superior de Educação. Aí, a classificação, elas não sabiam a diferença entre avaliação e classificação, professores universitários. Bom, aí eu disse, sim, minha senhora, avaliar é uma coisa, nós avaliamos, classificar é outra. Mas agora diga-me, qual é o protocolo aqui da avaliação e da classificação? Pois, depois, no final do ano, tem que haver uma nota, uma pauta, ela disse, temos ali um sistema, não sei o quê e tal. E eu disse, mas que nota? É de 0 a 20. E ela disse, mas neste ano nós não vamos dar 20, porque nós combinamos com outras instituições, dado que há professores que de 5 em 5 anos, creio isso, aumentam o valor, para não deixar passar estes alunos para serem pessoas com mais de 16. Portanto, vamos dar 16. E eu perguntei, mas porquê que não é 20? Porque eu iria prejudicar os outros professores. Prejudicar como? Comecei a fazer perguntas incómodas, aí eu deixei de fazer perguntas e disse, olha, então minha senhora, se é de 0 a 20, eu vou dar àqueles que eu considero que vão ser professores, dou-lhes 20. E àqueles que eu considero que não vão ser professores, dou-lhes 0. A minha pauta era 20, 20, 20, 138, 20 e 2 zeros. Acabou a brincadeira. Escala dicotómica. Querem brincar comigo? Da avaliação e classificação? Então eu brinco. Podes fazer o mesmo.
Dás 20, 20, 20, não sei, acho que é 10. 10. Dás 10 a todos aqueles que, inclusivamente essa senhora que está com problemas com a casa, porque ela não tem culpa nenhuma de ter havido um temporal. O que tens é de, com ela, particularmente, lhe dar a possibilidade dela adquirir esses conhecimentos, é evidente. 0, 0, 0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Esse 0 seria para aqueles, professor, que não fazem os combinados, que não fazem o portfólio, porque também eu não vou fazer milagre, né? Com quem não quer. Quem não quer, a gente não faz milagre. Quem não faz portfólio, não se avalia, leva 0, ponto final, acabou. Eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Eu sou contra as reprovações, porque elas não resolvem nada. Mas se nós estamos num regime de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ou seja, a segmentação, aí aplique-se a aprovação. Se nós estivermos em comunidade de aprendizagem, não há primeiro ano, nem segundo ano, nem ensino superior, nem inferior. Há aprendizagem. E eles vão aprendendo à medida que vão aprendendo. Não tem que haver provas finais, nem o rei que esparco. Eu nem posso falar disso, eu começo já a agitar. Bom, vamos calar. Tchau. A Ana está com a mãozinha levantada. Depois eu vou responder, tá, Matheus? Já fiquei aqui com a sua questão. E eu acredito que ela travou, né, Rosângela? Eu posso dizer uma coisa no Não, instante, era já estou... eu falar. Bom não. dia. Sobre a questão. Está conseguindo ouvir? Tudo certo? Ótimo. Então, eu já apliquei essa metodologia também de portfólio como avaliação da escola onde eu trabalho, isso para o ensino médio, e a metodologia que eu escolhi para eles apresentarem o portfólio como avaliação foi como uma apresentação, um slide. E aí, eles formaram grupos, em torno de 5 ou 6 grupos, e eles construíram de acordo com as aulas que eles participaram. Então, a forma que eu busquei avaliar eles, porque é protocolado, né, é necessário uma prova escrita, com 10 questões, então, eu disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 5 pontos da avaliação, né, escrita, que infelizmente a gente precisa. Agora travou. Né, infelizmente. Travou? Travou? Tá ouvindo? Não, pode falar. Agora tá. Pronto. Aí é uma regra, né? Então tem que ter, de alguma forma, essa avaliação escrita, protocolada. E a outra forma que eu encontrei foi justamente fazer esse portfólio, onde a gente faz essa construção, através de uma apresentação. Então, eu permiti que eles tirassem foto de todos os momentos. E os indicadores que eu utilizei foi justamente eles trazerem alguns pontos, tivesse fixado. Gabi, tua conexão não está muito legal. Quer fazer a partir de outro momento? Não sei. Melhor. Está partindo muito. Ok. Gabi é minha aluna, professor Pacheco, de licenciatura em Ciências Biológicas. Ela está participando. Ótimo. Ela está aqui nessa construção. Quando conseguir, tá, Ana, só dá um alô, tá bom? O Luiz, eu acho que ele queria fazer uma colocação, Luiz? No instante, eu já estou achando que a Tatiana está um pouco inquieta, nunca mais consegue falar, então vou falar rápido. Só para dizer à Rosângela que portfólio não se adapta à aula estruturada, ok? Porque se eu tenho aula estruturada, eu estou a fazer igual para todos. Então vão todos fazer o portfólio ao mesmo tempo. Portfólio, para mim, é uma biblioteca de evidências. É para eu consultar com o aluno e fazer o feedback em qualquer altura, não é? Eu sei, provavelmente vocês têm aula marcada no horário, não é? Mas quem trabalha com o grupo a semana toda pode fazer isto em qualquer altura, certo? Segunda coisa, rápida. Eu acho que a nota é o menor dos seus problemas neste momento. O menorzinho, ok? Nota é um número numa pauta. E, portanto, nós temos que... Sim, aqui em Portugal temos que dar nota aos alunos. Mas isso já não nos preocupa. Nós construímos um sistema, eu partilhei no outro dia, e posso partilhar qualquer dia lá mais para a frente, que é muito, muito aberto e permite classificar por evidências. Então, podemos depois partilhar e falar um pouco sobre isso, está bem?
Ótimo. Não tem mais mãozinhas levantadas. Só vou trazer, eu vou fazer o seguinte, Matheus, eu vou trazer aqui um dia, pode ser no próximo sábado, eu trago a questão das evidências ligadas aos indicadores, trazer um pouco essa reflexão, tá, que você tinha perguntado, de quais seriam esses indicadores que podem ser organizados, e a Rosângela também, né, fez essa conexão, de nós podemos organizar para falar, olha, tem esses indicadores correlacionados ao portfólio, ao roteiro, para podermos apresentar. Então, vou preparar esse material para trazer, mas o amigo Zé quer complementar, amigo Zé, antes de a gente passar para a Tatiana? O áudio. Não sei se alguém está inscrito, mas também é rápido. É mais uma historinha a propósito que eu escutei. Quando eu entrei no curso das Ciências da Educação, eu fui do primeiro curso das Ciências da Educação e fui o primeiro a acabar o curso. Eu estava junto com 7 professores que tinham sido selecionados de 400 candidatos. Éramos 8 professores, os restantes eram alunos que vinham do ensino médio, eram psicólogos, eram enfermeiros e tal, mas éramos 8 professores que já tinham um trajeto profissional bem constituído. E no primeiro dia, o meu amigo, infelizmente falecido, Stephen Stower, um norte-americano, naturalizado português, um grande sociólogo, aliás, eu recomendo a leitura dele, ele era o coordenador do curso, e então sentou-se lá connosco e disse, bom, vamos fazer o protocolo da avaliação do curso, porque o curso começou, é preciso um protocolo de avaliação. E ele começa, bom, vamos lá, datas para exames. E nós olhamos uns para os outros, eu levantei o braço, e a Beta também, e a Beta é que falou, olha, está a falar de quê? Da avaliação? Reparai que ele é professor catedrático, né? De Sociologia da Educação. E a Beth disse, está a falar de quê? Da avaliação? E ele, sim, do exame, das provas, dos testes. Ela deu uma risada e disse, eu já vou ir. Sentou-se junto dele e começou a explicar-lhe o que era uma avaliação. Nós ríamos e ele também se ria, porque ele não sabia nada, ninguém sabe nada do que é avaliação na universidade. Raramente aparece alguém, ou se sabe teoricamente. E aí vem o teoricismo. Eles são ótimos a falar, até falam de portfólio, falam de evidência de aprendizagem, falam de aprendizagem diversificada, falam dessa porcaria toda, mas não fazem, muito menos deixam fazer. Porque eles são um exemplo, mau exemplo, do que é avaliar e do que é ensinar. Eu não tenho nada contra a universidade, estou muito grato à universidade, enfim, mas acho que temos que começar a ensinar a universidade. E a Rosângela que está lá precisa da nossa ajuda. Então, um dia destes, vamos juntos até à faculdade da Rosângela, falar com o reitor e dizer, meu filho, como é que é? A Rosângela não vai fazer nada dessa porcaria para tu inventares. Ela vai fazer aquilo que é preciso fazer no século XXI. Tão simples. Em outubro, já tem data marcada, viu? Claro. Se prepare. Depois do Conedu, eu estou aí. Marca a reunião com o reitor e eu vou falar com ele. Já está marcada. Alinhei tudo com o Mauro. Vou falar com ele com calma, beijinhos, abraços e tal, e digo-lhe, meu filho, a Rosângela está a fazer aquilo que todos devem fazer nesta faculdade e nesta universidade. Portanto, facilitar-lhe a vida. E se ele disser, mas o quê? Entendido? Ficar em paz, que eu já passei o tempo já está agora, 11h45, é isso. Vou para o inferno das lives. Beijinhos. Tchau. Bom, agradecida, amigo Zé. Tatiana, gostaria então de trazer a questão, acho que podemos utilizar bem nosso tempo. Gente, eu adorei a conversa, foi muito produtiva. Eu pensei aqui, enquanto eu estava ouvindo vocês, eu contextualizar um pouco o porquê desses modelos do pensamento sistêmico e o porquê da gente fazer as práticas meditativas e contemplativas junto com o pensamento sistêmico. Porque está muito conectado com o que a gente falou, que vocês, na verdade, falaram até agora. E depois a gente pode, se tiver tempo, voltar para o pensamento, para o modelo do iceberg. Mas eu quer ver, eu vou mostrar uma tela para vocês. Ontem, ver se vocês enxergam aí. Conseguiram ver? Sim. Ontem eu estava conversando com esse rapazinho aqui, esse senhor aqui, o nome dele é Louis Rosenberg. Ele é um
um, ele foi um estudante super criativo, disléxico, com grandes dificuldades no ensino tradicional, como vocês podem imaginar. E a gente falando de analfabetismo funcional, assim, a leitura, por consequência, era algo muito complexo para ele. Mas eu cheguei até ele porque ele desenvolveu uma ferramenta de deliberação para que a gente possa decidir coletivamente com maior inteligência, que usa um pouco da inteligência dos povos ancestrais, de conversar em volta da fogueira com o seu objeto que significava quem tem a palavra, ia passando esse objeto para cada um, e quem tinha a palavra falava, e quem não tinha a palavra, o objeto que simbolizava a palavra, ouvia com atenção. Só que ele criou uma ferramenta que a gente consegue ter esse mesmo processo de discussão de 5 a 7 pessoas, de pequenos grupos, com grandes grupos. E eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa ferramenta, mas é uma ferramenta que promove a deliberação e a convergência de ideias. E a forma como ele se inspirou para criar essa ferramenta foi observando um cardume de peixe. A gente precisa entender que se a gente não favorece essas trocas e esses momentos de deliberação, a gente não consegue enxergar todas as perspectivas do nosso sistema. Então, todos os membros desse grupo têm visões limitadas do que está acontecendo. E é na convergência dessas visões e dessas perspectivas que é possível decidir coletivamente. Então, eles estão todos aqui no meio do oceano. Você tem 3 ameaças. Como é que eu consigo decidir coletivamente qual a melhor chance de sobrevivência desse grupo? Que seria, no caso, aqui pelo canto inferior direito. Então, eu preciso ter uma capacidade de troca de perspectivas e de sensibilidade para me sintonizar com o restante do grupo. Os peixes têm a linha lateral, nós temos vários outros sensores, para que a gente consiga decidir coletivamente o melhor caminho. E o que envolve essa inteligência de grupo aqui, né? Envolve a minha capacidade de entender que um grupo funciona melhor, um sistema de um grupo funciona melhor quando ele funciona junto, quando ele se integra. Porque se cada peixe aqui decidisse ir para um lugar, a chance de sobrevivência coletiva seria muito pior, muito menor. Então, eles não começam, eu não quero mais saber desse grupo, eu vou para lá. Eu não quero mais saber disso, eu vou para cá. Não, eles decidem juntos, diante das situações, das tensões, das intempéries que se apresentam, eles decidem juntos. E a partir do algoritmo que eles utilizam, como é que fala em português, gente? Algoritmo. Que eles utilizam para tomar decisões rápidas, ele desenvolveu essa ferramenta de inteligência artificial que permite grupos como o nosso, maiores e maiores e maiores, a agir coletivamente. O que ele vai contra? Ele vai contra a votação e a fragmentação, porque do momento que eu utilizo o voto enquanto grupo, eu naturalmente, eu sou a favor, você é contra, então eu sou do grupo 1 e você é do grupo 2, nós já se fragmentamos. Qual que é a primeira regra na guerra? Divida para conquistar. Então, toda vez que a gente divide e fragmenta o nosso grupo, a gente se enfraquece e a gente perde inteligência, porque a gente perde a perspectiva dos outros integrantes do nosso grupo. E aí a gente para de enxergar as possibilidades de caminhos. Por quê? Porque a gente para de enxergar a integralidade. Então, Posso? Pode, claro. É só a partir dessa visão que eu queria mostrar para vocês por que a gente pensa sistemas e por que a gente pensa a sensibilidade. Agora, desculpa, vai lá, Luiz. Eu vou lançar gasolina na fogueira. Então, porque é muito interessante, eu estudo muito estas dinâmicas de grupo, porque eu faço gestão de grupo, né? Eu tenho 76 professores para gerir e mais 30 e tal funcionários.
E eu vou ser um pouco provocador, que é assim, o peixe não tem estrutura mental e, portanto, age por instinto, não é? E o ser humano, quando está em grupo, não age por instinto, age por consciência que pode ser social ou não, mas quando é consciência social, ele consegue fazer o que a Tatiana disse. O problema é quando eu estou num grupo e agir em grupo faz com que eu perca princípios. Entendem? E o que eu vejo muito nesta dinâmica de grupo ao nível profissional é que é difícil fazer o que a Tatiana disse, porque há sempre alguém que perde benefício. E há sempre alguém que foge do cardume. Não é? Essa é a dificuldade. Mas vou ficar mais calado agora. Vá. E é super importante porque é essa regra individualista que faz com que as pessoas ajam sem levar em consideração essa identidade que deveria estar acoplada à nossa identidade individual, que é a nossa identidade de grupo. O meu professor diz e fala, e eu gosto muito da forma como ele coloca isso, que a gente precisa, a partir da visão da importância do nosso pertencimento a esse grupo, que eu consigo desenvolver um senso de identidade expandido, que eu não sou só eu sou eu e sou nós, eu sou eu-nos. E a partir dessa percepção de que a minha presença importa, e a minha presença autêntica, e não a minha presença, eu vou assumir aqui essa identidade protocolar para que eu possa ser aceito por este grupo. Não. É eu, com todo o meu pacotinho de potências e dificuldades, me apresento autenticamente para esse grupo me reconhece como parte, e a partir daí eu e todos os integrantes passamos a ser de forma diferenciada, cada um com a sua identidade, mas também parte de um grupo integral. O Dr. Dam diz que é o nome de a forma como a gente pensa a teoria de sistemas, que se encaixa tanto na física quanto na neurobiologia interpessoal, é diferenciação e conexão. Então, a partir do momento em que todos os integrantes do meu grupo entendem que é preciso, ao mesmo tempo, diferenciar cada um, pensa na sala de aula, cada aluno é um, e permitir que eles colaborem. Como que a gente permite que eles colaborem? A partir dessas discussões, criando um ambiente generativo do ponto de vista social, criando segurança. As três regrinhas da formação de vínculo. Eu crio segurança, eu crio a capacidade de enxergar o outro por aquilo que ele realmente é, e eu crio um momento, um espaço onde ele possa ter suporte para ser quem ele é. Vencendo as suas dificuldades e podendo ter acolhimento nos momentos em que ele precisar de acolhimento. Isso me permite ter vínculos seguros, ter confiança, e ter essa identidade de grupo, tanto quanto eu tenho uma identidade individual. Porque eu faço parte desse grupo, não porque eu me igualo aos outros, mas porque eu tenho a liberdade de agir autenticamente, me expressar dentro da minha essência aqui nesse grupo. Então, como toda analogia, ela nunca é 100% perfeita, né, no momento que a gente apresenta esse cardume. Mas, o que é importante aqui? Mostrar que cada indivíduo tem um pedacinho da realidade. E a gente só tem a capacidade de pensar criticamente sobre essa realidade quando a gente permite que todos esses pedacinhos de realidade se reúnam. E aí a gente tem uma visão maior do que é. E aí a gente tem mais chances de agir com assertividade. Nessa ferramenta, por exemplo, do Lewis Rosenberg, que eles usaram essa capacidade de convergir pedacinhos da realidade, eles provaram o aumento de assertividade nas decisões do grupo. Então, por exemplo, eles foram capazes de prever valorização de ações na bolsa com 36%, se não me engano, a mais de assertividade do que o melhor especialista. Foram capazes de prever quem ia ganhar o Oscar, os cavalos que iam ganhar a corrida, assertividade em diagnósticos médicos. Então, é uma ferramenta muito poderosa para provar para a gente, não estou defendendo aqui a ferramenta, mas eu estou defendendo aqui
a capacidade exponencialmente maior que nós temos de agir quando a gente promove esses ambientes seguros. E por que seguros de trocas, né? Onde todo mundo possa comparecer com a sua expressão autêntica e conectar suas ideias. Não estou dizendo que a minha ideia vai necessariamente virar uma maçaroca de ideias que ninguém vai entender direito o que cada um está colocando. Não, não, não. A forma que a gente enxerga é o seguinte: as ideias são colocadas no grupo. Algumas começam a ganhar sustentação e se tornarem mais salientes. E o grupo continua ali, naquela conversa, naquela troca, até que exista uma convergência. Então, esse processo de ponderar, argumentar e contra-argumentar, encontrar evidências, criar e desenvolver hipóteses, esse processo de desenvolvimento da convergência, que é um processo absolutamente rico do ponto de vista não só da cognição individual, como da cognição coletiva, que existe. Por quê? Porque é nessa variação de ideias, nessa capacidade que eu tenho de mergulhar na ideia do outro, de percorrer esse caminho mental que o outro está fazendo, voltar para o meu, percorrer o caminho mental que o outro está fazendo, voltar para o meu. Quando eu caminho por várias caminhadas, mesmo que estimulando isso na minha mente, e volto, esse processo reflexivo expande a minha capacidade de enxergar, e feito sistematicamente, ele tem um efeito exponencial de cognitivo mesmo. Eu estou desenvolvendo novos caminhos neurológicos, eu estou criando uma nova malha neurológica para que eu possa agir diante da vida. Então, é nessa troca que todos ganham capacidade de enxergar, criar e agir diante da complexidade. Todos os indivíduos do grupo passam a ter um reservatório maior para lidar com a dificuldade. Então, e quando a gente vai treinando, fazer isso é como um grande grupo em coreografia. Quanto mais a gente treina coreografias junto, maior a nossa capacidade não só de exercer aquela coreografia, como de improvisar junto. Então, é o que o Dr. Dan chama de attunement, de sintonia do grupo. Mas é preciso que haja prática. E o que acontece nesse cardume? Todos os indivíduos do cardume têm uma ideia muito clara, uma visão muito clara, mesmo que seja sensorial, de quais são os limites da minha ação. Eu posso nadar em várias velocidades, em várias direções, mas dentro do limite de que eu não me distancio demais dos outros peixes e nem colo demais e choco com eles. Então, os limites da minha ação são claros. E dentro desses limites eu tenho muita liberdade. Então, é isso que nessas trocas a gente consegue desenvolver os limites das nossas ações individuais e as liberdades que também temos. É nesse balanço que a coreografia acontece. E a coreografia em várias dimensões humanas, né? Enfim, eu queria trazer essa visão. O que a gente faz, por exemplo, com o modelo do iceberg, com o modelo da escada da inferência? A gente aumenta a nossa capacidade e profundidade de argumentar nas nossas deliberações. A gente não fica só, eu concordo, eu discordo. O autor tal concorda, o autor XY discorda. Não, a gente traz argumentos para sustentar ideias. E é nessa profundidade das trocas, essa qualidade de presença para os nossos grupos, que permite que os nossos grupos ganhem inteligência. Não só eu, não só o outro. Inteligência e sensibilidade, sempre junto. Não só o outro, mas todos nós juntos. E através da prática repetida dessas trocas, o ganho não é linear, o ganho é exponencial, porque vai em PG. Parei de falar, gente, agora vocês. Passando para comunicar que nós atingimos o nosso horário. Agradecida, Ana. Como vocês gostariam de fazer? Tatiana, você gostaria de fazer uma finalização de reflexão? No próximo a gente continua, né? Como vocês... Alguém gostaria de ter alguma pergunta ou alguma questão sobre? Tudo bem, então? Podem me provocar Posso agora, gente. Eu falar fui falando um monte, adorei o Luiz. Eu tô no controle das mãozinhas, eu quero falar uma coisinha. Pode ser?
bem rapidinho. Vamos acordar só 5 minutos, então, para a gente fechar os últimos Pode ser. comentários? Eu acho que eu nem uso 5, é só para dar um exemplo do que Tatiana estava falando, né? Sobre essa coisa de sensação de pertencimento e de grupo, né? Do coletivo. Não é interessante eu ir sozinha, é interessante o meu grupo ir. Né? Numa turma de graduação, eu sempre percebo, né? Assim, é alguém que é diferente por algum motivo, tá? É o estudante que fala muito, que pergunta muito e se destaca, não estou falando nem positivamente, nem negativamente, mas que ele se comporta diferente. E eu percebo muito, Tatiana, olhares de certos grupinhos para tal pessoa quando eu não concordo com a conduta da pessoa durante aquela atividade que a gente está fazendo, né? Esse semestre, eu acho que eu já comentei isso aqui, eu percebi isso de um grupo. E aí eu cheguei para o grupo com muita amorosidade, e tinha uma menina que sempre que se colocava, sabe, era gritante, os olhares, tá entendendo? De crítica, não precisava de uma palavra. Mas o coletivo, assim, meio que fazia caras e bocas. E aí eu tive uma oportunidade de conversar com o grupo, dizendo, pessoal, vejam só, eu não vou falar de nomes, mas, assim, especialmente vocês que estão na formação, futuros professores, né, que vão futuramente lidar com isso que eu estou lidando. E eu noto que quando uma pessoa, não vou falar nome, vocês sabem quem é, se coloca, vocês fazem caras e bocas que tá desagradável para mim. Né? Essa colega, mesmo que ela não colocasse coisas interessantes, que não é o caso, ela traz coisas interessantes para a disciplina, sempre uma reportagem, a gente está falando de um conteúdo, essa menina traz uma reportagem, traz um link com a vida pessoal, é massa. Mas vocês fazem cara e boca, e eles disseram, professora, a gente sabe quem é, eu digo, eu sei que vocês sabem, e vamos melhorar, não vamos, e assim, graças a Deus, não tenho percebido mais, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, Tatiana, né? É aquela coisa de justamente nós contra ela. Nosso grupinho não acorda como ela se comporta na disciplina. Assim, lembrei disso, dessa questão do coletivo. Nossa, Rosângela, o que você falou é um ponto crucial. Você sabe que a origem de toda a fragmentação social, quem trabalha com prevenção de suicídio, quem trabalha com manejo de crises, por exemplo, quando acontece um tiroteio e tal, a nossa raiz instintiva de enxergar o diferente como, eles chamam de outer group, né? É o in group e o outer group. Quando a gente distancia por conta das diferenças, é a raiz de toda objetificação do outro. É onde morre a empatia e a compaixão. Então, quando a gente supera essa bolha do instinto animal e vai para um processo cognitivo mais elevado, que é onde fica a compaixão, a empatia, que exige mais do meu sistema, é onde o nosso desenvolvimento, a nossa evolução individual e em grupo, sempre junto, acontece. Então, o que você trouxe é a fala linda de uma conversa entre o Antônio Damasio e o Dr. Daniel Siegel após uma situação muito dramática de um tiroteio que aconteceu numa escola, mostrando a importância da gente enxergar que quando a gente se fragmenta, ninguém ganha. E é essa inteligência do enxame que a gente precisa trazer. Se a gente quer progredir, a gente precisa sair da visão individualista, porque a gente precisa entender que é o grupo que nos alimenta e, para isso, a gente precisa alimentar o grupo. Como pode? Ninguém vai a contribuição também é individual. Cada um vai alimentar esse grupo como pode. Verdade. Zizi, levantou a mão. Agradecida. Só gostaria de complementar também que esse sentido é um sistema ecológico. A ecologia funciona assim. Ela trabalha a diversidade não como polarização, mas como integração. Por isso, essa ideia sistêmica, ela vem justamente da base funcional, onde nós desenvolvemos uma cooperação porque é necessário para a preservação, manutenção e evolução da vida. Então, nós conseguimos evoluir quando cooperamos. Quando não cooperamos, não conseguimos. Agora, tem várias técnicas e formas de se construir essa cooperação e de se construir uma perspectiva e olhar para esse desenvolvimento, né? Então, a Tatiana está trazendo uma forma
de perceber como é que a gente pode fazer essa integração. Tem várias formas de fazer. O importante é a gente perceber que precisa fazer, porque para nós evoluímos com a natureza. Quando nós distanciamos na natureza, desse processo ecológico, nós distanciamos da nossa natureza, porque a nossa natureza é sistêmica, é ecológica, é integrativa. Só que nós, com o advento de tantas guerras e a forma como desenvolvemos também para lidar com a polarização, porque o conflito não é ruim, o problema não é ruim. A forma como nós lidamos com o problema e com os conflitos é que é muito ruim, porque nós não utilizamos eles como potencializador de conseguirmos evoluir a nós mesmos e possibilitar que os outros também possam se potencializar com isso. Então, justamente esse é o ponto seria ponto de mutação ou de entendimento com relação a essa questão de como nós lidamos com as nossas relações humanas, né? Então, só trazer essa reflexão, mas muito boa abordagem também, Rosângela, Tatiana. Vejo que é importante a gente trazer e continuar também no nosso próximo encontro, né? Nesse desenvolvimento. A não ser que vocês tenham mais tempo, porque eu sei que a gente, quando eu vou passa... pedir um minuto, prometo. Zizi, foi exatamente o que eu pensei com a fala da Tati, que eu acredito que hoje, não sei se vocês concordam, a base de todos os problemas humanos sérios que a gente passa é o egoísmo, é a falta desse olhar do coletivo. E, Zizi, nas minhas aulas eu aproveito para falar muito sobre isso, né, como a formação de biólogo, e mesmo em outras turmas, dizendo assim, do ponto de vista químico, como é que pode haver tanto egoísmo, né, nessa questão mesmo planetária, da falta de cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, se a gente, animal, depende tanto da natureza, e aí a minha disciplina, ela tem muito forro para falar sobre isso, que eu digo assim, minha gente, brincando com eles e falando sério, eu digo, olha, uma glicose que hoje está debaixo da terra, na batata doce, ou no inhame, ou no cará, daqui a pouco ela vai estar no teu fígado, constituindo a tua energia. Então, não dá nem para a gente ser egoísta, porque somos interdependentes, né? E aí eles olham para mim, é mesmo, né, professora? O negócio que era do animal, da planta, está na gente. Eu digo, interdependência. É isso. Tatiana, maravilhosa a tua fala e essas explicações estão sendo ótimas. Eu adorei que o Matheus colocou aqui, Capra, que é um pensador sistêmico, né? Obrigada, Matheus, pela colocação, e é exatamente isso, essa desconexão o ponto crítico da crise. Então, obrigada, e eu acho que a gente precisa trabalhar mais para tirar esse véu da ilusão da separação, né? É uma ilusão de que vai haver alguma melhoria com essa separação entre o homem e a natureza, entre que existe a separação entre nós, indivíduos, nós estamos todos interconectados, é um grande micélio, visível ou invisível, existe uma interconexão entre tudo, e justamente o que faz a gente enxergar que o nosso sistema planetário não vai bem, são as propriedades que nós podemos enxergar nesse sistema planetário individual. Vou dar para vocês o que são, rapidamente para encerrar, quais são as propriedades de um sistema integrado. Tem que lembrar da palavrinha FACES. F, flexibilidade. A, adaptabilidade. C, coerência. E, energia. S, estabilidade. Veja bem, a gente não está tendo nenhuma dessas características, nem nos indivíduos e nem nas nossas sociedades. Então, o que a gente precisa fazer para ir a favor da inteligência do sistema? Justamente o que a Zizi estava falando, que eu falei, integrar. E como a gente integra? Saindo da visão individualista e incluindo a visão coletiva. E não é sair de uma para outra. Eu não deixo de existir enquanto indivíduo para fazer parte coletivo. Não. Eu trago a minha identidade pessoal para combinar com a minha identidade coletiva. Eu não abro mão de um pelo outro. E é por isso que a gente precisa desenvolver uma capacidade, um reservatório de lidar com a complexidade. Porque a complexidade, ela é paradoxal. Então, eu não preciso abrir mão de um para incorporar o outro. E é isso que a gente precisa sair, da linearidade para a complexidade. Porque para eu existir, o outro não precisa se apagar. Para que eu tenha espaço, eu não preciso consumir ou diminuir o espaço do outro. E é isso que a gente precisa entender. Na partilha, todos ganham.
Olha, muito boas reflexões, vamos construindo, né? Muitas formas aí de desenvolvermos. Agradecido, então, a todos, a todas, Tatiana, pessoal. No próximo encontro, continuamos, e se vocês tiverem questões também, como a Rosângela trouxe, Luiz, se você quiser trazer também a apresentação do material, Ana também, a gente organiza o tempo e vamos construindo. Aqui gente. é um projeto integrado, então estamos trabalhando essa integração na prática. Tá? Um grande abraço a todos, a todas, agradecido.